Vamos falar sobre as mídias na aula de matemática. Eu sou a professora Ruth Itacarambi e estou falando sobre uma palestra que eu dei no CELIC, Semana de Licenciatura de Matemática do IME. A nossa palestra e nossa oficina estava organizada em 3 aspectos: comunicação, mídias e linguagens. Começando o começo de conversa e comunicação. Onde quer que uma informação seja transmitida de um emissor para um receptor, tem-se o ato de comunicação. A comunicação assume várias feições, de cara a cara, interpessoal e grupal, aquelas mediadas pelas tecnologias, além dos meios tecnológicos, dos próprios meios tecnológicos, que concretizam formas de expressão em diferentes linguagens. Não há comunicação sem informação. Informação, o que é? É um conjunto de conhecimentos sobre alguém ou alguma coisa, e este conhecimento pode ser verdadeiro apoiado em fatos ou falso, o que nós chamamos de fake news. Não há comunicação entre um receptor e o emissor e o receptor se esses não compartilharem de um código, através do qual a informação se organiza em forma de mensagem. Esse código, para Vygotsky, é a linguagem, que não é apenas uma expressão do conhecimento adquirido pelo sujeito. Existe uma inter-relação fundamental entre o pensamento e linguagem, um proporcionando recursos ao outro. Dessa forma, a linguagem tem um papel essencial na formação do pensamento e do caráter do indivíduo. Vygotsky, 1986, página 105. Vamos falar então agora dos caminhos, né? Como é que são esse caminho? Mídia, canal, veículo. Como também não há transmissão de informação sem um caminho, um canal, um veículo, através do qual essa informação transite. A partir daí a gente tem a cultura das mídias, que é a ênfase que se coloca na informação como elemento substancial do processo comunicativo. Desde o advento da imprensa escrita, que deu início às civilizações das mídias e adquiriu as feições de veículo para a transmissão de notícias. Para falar, então, sobre essa questão das mídias, é importante que se tenha uma ideia da literacia mediática. O que nós entendemos por literacia mediática? Tal como expresso aí na diretiva da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho, refere-se às competências, aos conhecimentos e à compreensão que permitem aos cidadãos acender e utilizar os meios de comunicação social de forma crítica, eficaz e segura. Conforme refere a diretiva, a literacia mediática não deverá confinar-se a uma aprendizagem centrada em ferramentas tecnológicas. Não deverá confinar-se. Deverá também procurar dotar os cidadãos das competências de pensamento crítico necessárias para emitir juízos, analisar realidades complexas e reconhecer a diferença entre fatos e opiniões. A literacia em matemática e suas linguagens tem a seguinte característica, né? Embora a raiz do conceito de literacia esteja mais na linguagem, na alfabetização, citamos Paulo Freire, que devido às adaptações à matemática, podemos considerar o seguinte, segundo as palavras dele: alfabetizar é mais do que um simples domínio psicológico e mecânico de técnicas de ler, escrever, contar, é entender o que se lê e escrever o que se entende. Daí que o papel do educador seja fundamentalmente dialogar com o educando sobre situações concretas. Paulo Freire, 1965. Uma perspectiva utilitária da literacia matemática que não encare o desenvolvimento pessoal é limitada. Esse conceito deve integrar aspectos culturais, a valorização dos diversos tipos de saberes e a satisfação do indivíduo. Então, a questão: como é que a matemática escolar pode enriquecer, desenvolver e servir os educandos? Uma via possível é a procura de estratégias, recursos mediáticos para colocar a matemática a serviço da sociedade, dos indivíduos,
proporcionando às crianças e aos jovens na escola oportunidade de acesso à cidadania. Nós selecionamos 3 linguagens da matemática: a linguagem aritmética, algébrica e geométrica, que são as linguagens próprias do ensino fundamental. Falar da linguagem aritmética, vamos falar da linguagem aritmética a partir da mídia impressa. E aí, na mídia impressa, estou trazendo para vocês um texto do aquele livro do Nuno Crato, que fala sobre a matemática das coisas e a discussão sobre paradoxos eleitorais. Nessa discussão, ele começa a levantar que as questões, os paradoxos eleitorais, elas não são recentes. Elas já existiam na Grécia, na época de Plínio II, mas que também, a partir do século XVIII, começou a aparecer algumas questões sobre isso. Então, ele levantou o seguinte: se eu tenho 21, se eu escolho 21 votantes, e aí eu tenho 3 escolhas, e ele fez um levantamento. Então, um primeiro votante escolheu A, B, C. Depois, 7 votantes escolheram A, C, B. Outros 7 escolheram B, C, A. E 6 escolheram C, B, A. Cada perfil de preferência corresponde a uma coluna que tem um número de votantes indicado. Assim, por exemplo, uma pessoa põe o candidato A em primeiro lugar, seguido de B e depois de C. Na segunda coluna, vemos que há 7 votantes que preferem o candidato A e que põem em segundo lugar o candidato C e em terceiro B. Nesse exemplo de borda, o candidato mais votado segundo o sistema plural, um homem, um voto, é A com 8 votos a favor, contra 7 de B e 6 de C. No entanto, esse candidato é o mais detestado pela maioria do eleitorado, uma vez que 13 votantes em 21 colocam em último lugar. Ainda nessa perspectiva dos paradoxos eleitorais, surgiu o paradoxo de Condorcet, que ele vai trazer a ideia, então, de transitividade. Se você escolhe o A e depois o B e depois o C, então se A está na frente de B e B está na frente de C, então A está na frente de C. E aí ele de novo fez os grupos, né? Ele agrupou aqui e verificou o seguinte, que tinha um grupo 1, cuja primeira escolha era A, depois B e C. O grupo 2, que a primeira escolha era B, depois C, depois A. E o grupo 3, a primeira escolha era C, depois A, depois B. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, para o primeiro grupo, o candidato A é o preferido, seguido de B e depois de C. Então, há uma lógica transitiva nas escolhas desse grupo. Se prefere A a B e se prefere B a C, então também se prefere A a C. Mas essa transitividade não se transporta para o conjunto dos votantes. Suponha que há um número idêntico de votantes em cada grupo. Então, A vence B, pois é essa hierarquia que tanto o grupo A como o grupo 3 estabelece. A na frente de B, A na frente de B. E essa é a opinião da maioria dos votantes. Por outro lado, B também vence C, pois essa é a hierarquia que tanto no grupo 1 como no grupo 2 o define. Parece lógico que A vencendo B e B vencendo C, então A também venceria C. No entanto, C vence A, como se pode ver pelo mesmo raciocínio. Tanto o grupo 2 como o grupo 3 põe C antes de A. Vamos ver um pouco essa ideia aí. Então, ele sempre está trabalhando com a ideia. Um voto, um sujeito. E aí a gente teve um questionamento nas últimas eleições sobre os números apresentados pelos institutos. Aí eu trouxe um material da mídia, eu selecionei um material da Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo tem vários institutos, eu escolhi esse Quest, e nesse Quest a primeira levantamento vai dar o seguinte: 44 Lula, 34 Bolsonaro, depois Tebet, Ciro, em branco, indecisos.
Como é que foi o resultado no TSE? Deu Lula, uma diferença aqui dava aproximadamente 37, diferença de 7 pontos. Bolsonaro deu 30, podia dizer 33, uma diferença de 1 ponto. E os demais também têm algumas diferenças. Esse é a população como um todo. Bom, e aí o que vai acontecer com os votos válidos? Se vocês olharem os votos válidos, veja, Lula dá 49, Bolsonaro 38, Tebet 5, Ciro 6. E o que aconteceu no STF? Deu 48,4, muito próximo. O que deu aqui para o Bolsonaro? Aí deu uma diferença, aqui deu 43, a gente tinha como medida 38, né? Bom, então veja o seguinte, isso aqui é a população como um todo. A minha direita, a minha esquerda é a amostra. Então, a gente está trabalhando com a amostra, que é um indicador. Bom, além disso, eu estou trazendo para vocês também uma discussão sobre a abstenção, porque, segundo consta, olha, a abstenção foi aproximadamente de 30 e a abstenção aqui foi de aproximadamente de 21, né, por cento de abstenção. E aí vamos ver como é que essa abstenção, num total, deu 32,4 mil de abstenções. Como é que foi esse comportamento em relação ao nível, a formação educativa? Então, nos analfabetos você tem uma abstenção bastante grande relacionado com eles, 52%. Naqueles que lê e escreve, já a abstenção é um pouco menor. E aí você vai observando-se que à medida que vai aumentando o nível de escolaridade, vai diminuindo o número de abstenções. E a gente tem um menor número de abstenções exatamente no nível superior completo. Podemos ver também o seguinte, o que acontece com os nossos jovens, né? Quando a gente está falando sobre essa questão, agora voltando para as mídias, para a mídia impressa, e analisando os dados que aparecem nessa mídia, e no meu caso foi sempre na Folha de São Paulo. Então, é importante para a gente perceber o que está acontecendo com esses jovens. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, jovens entre 15 a 29 anos corresponde a 23% da população brasileira, ou seja, cerca de 47 milhões de pessoas. E essas 47 milhões de pessoas, elas têm apresentado algumas, 83% deles têm algum problema recente de saúde mental. Então, a gente vê primeiro os dados brutos, pensamento negativo, 60, dificuldade de concentração, 58, automutilação, 6, é tudo dados em porcentagem, tá? Depois, desses 83, se tiveram algum sintoma, as mulheres parece que tiveram maior sintoma do que os homens. Depois você tem os homossexuais e bissexuais. E aí você tem os heterossexuais que tiveram menos problemas. Perguntado ao jovem como ele avalia a saúde dele, a saúde mental parece que é onde existe uma maior preocupação. Você tem 38% acham regular, 13% acham péssima. Já a saúde física, você tem o seguinte, que tem uma diminuição. A física é considerada, a saúde física é uma preocupação maior, uma preocupação, eles consideram que ela é boa ou ótima, e a preocupação com a saúde mental é um pouco menor. Bom, vamos falar também de uma coisa que incomoda muito o Brasil hoje, que é a questão do meio ambiente e das pessoas que são responsáveis em cuidar desse meio ambiente que nós denominamos de ativista. O que a gente percebeu é o seguinte, que nos últimos 10 anos, um ativista foi morto a cada 2 dias, sendo que desses 20% no território brasileiro. Se vocês olharem nos últimos 10 anos, vão verificar que só no Brasil teve 342 mortes, seguido pela Colômbia, que 322. Se agora a gente olhar só no ano de 2021, você tem que o México tem 54 pessoas, depois vem a Colômbia e o Brasil com 26.
quais são as principais causas desses conflitos e dessa morte? Segundo a avaliação dos pesquisadores, seria mineração e extração mineral, hidroelétrica, agronegócio, madeiras ilegais, estradas e infraestrutura. E parece que das empresas onde isso ocorreu, poucas delas tiveram algum tipo de condenação ou de investigação. Então, o que conclui-se aqui que o Brasil é o país mais letal para o defensor da terra e do meio ambiente. Bom, vamos falar então agora da literacia matemática na linguagem geométrica. Para a linguagem geométrica, eu escolhi para vocês a música de Tom Zé, aquela que fala sobre a Rua Augusta e a Consolação. E o objetivo dessa atividade é fazer com que os alunos e alunos da escola básica reconhecessem essas ruas a partir de um mapa do centro da cidade, do centro ali daquela região da Paulista. A proposta, né, se for aqueles que quiserem fazer essa atividade, é lembrar que a distância do metrô da Consolação à Rua Peixoto Comite é aproximadamente 442 metros, e aí a ideia é o seguinte, que os alunos verificassem qual era a distância da Consolação ao MASP, da Consolação ao Hospital 9 de Julho, do MASP até o INCOR, que é o INCOR Instituto do Coração. E ao fazer isso, eles têm que escolher um ponto, né? Um ponto de partida na Consolação, porque a Consolação ela começa praticamente ali embaixo na Paulista e vai quase no centro da cidade. Ao fazer isso, depois de ter feito essas medidas, pedi para que os alunos, então, consultassem o Google Mapas de direções e comparassem seus registros, e aí, nesse caso, até acrescentando o tempo de percurso, porque o Google Mapas oferece isso. Então, a gente está trazendo a literacia, que usando os aplicativos Google e o Waze, né? Também o Waze pode trazer esses registros, e pedir para que eles utilizassem esses elementos como elementos de informação para o conhecimento da cidade onde vive. Para aqueles que vivem em outras cidades, a proposta é utilizar o mapa da região e escolher uma determinada distância e pedir para eles calcularem. Ao trabalhar isso, a gente está trabalhando a proporcionalidade. Ao trabalhar também com mapas, a gente está trabalhando com direções, sentidos, paralelismo, perpendicularismo entre as diferentes ruas. A letra, para quem não tem, é essa, né? Augusta, graças a Deus. Eu coloquei o link ali, então quem estiver assistindo pode acessar o link e ver como é que o Tom Zé, que agora foi escolhido como imortal da Academia Paulista de Letras, trata a cidade. Paralelamente a isso, nós trouxemos também uma atividade denominada Trilha da Escola Municipal de São Paulo, e aí o objetivo era ler e identificar os conteúdos abordados e quais devem ser os conhecimentos prévios para essa atividade. Aqueles que tiverem acesso às trilhas da Escola Municipal de São Paulo podem encontrar na página 117. E apresentamos também o trabalho dos alunos do 4º ano da Escola Oswaldo Aranha, Escola Estadual, que fica na Zona Leste, em Itaquera. Só para vocês terem uma ideia, a atividade das trilhas estava relacionado com esse espaço aqui, não é isso? E a atividade da Escola Estadual Oswaldo Aranha está relacionado com este mapa. Então, as crianças recebiam um mapa da localidade da sua escola e deveriam escrever qual é o caminho que eles faziam da escola até a sua residência e marcar alguns pontos de referência. Veja então a ação dos alunos. Em seguida, a professora colocou um mapa do estádio, né, de Itaquera, o estádio do Corinthians, e os alunos deveriam reconhecer aí nesse estádio, nesse mapa,
as estações do metrô e também descobrir como é que eles faziam para chegar da estação do metrô até o estádio.